Fala galera, tudo bem? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar das N formas que podemos realizar o teste de respiração espontânea. Existem 5 maneiras que você pode realizar o teste de respiração espontânea no seu paciente. A primeira forma, que pode ser dividida em duas, é o com modo pressão de suporte, modo assistido em compressão de suporte. A primeira maneira é realizar com a pressão de suporte mais a PIP, ou seja, tem dois apoios pressórios na fase inspiratória e na fase expiratória. A pressão de suporte na fase ins e a PIP na fase ex. Então, ali um suporte de 5, entre 5 e 7 centímetros de água é o que a gente encontra ali na literatura, e uma PIP de 5 centímetros de água na fase exalatória. A outra forma é apenas pressão de suporte sem PIP. Os trabalhos muito conhecidos também do professor Tiller, do francês, utiliza muito ali, quando compara ali com PSAT, a pressão de suporte sem PIP. Então, é uma forma também, é a segunda forma de realizar o teste de respiração espontânea. A terceira forma, CPAP, ou seja, você zerar a pressão de suporte e utilizar apenas a PIP ou colocar em modo então CPAP. Um pequeno problema é que a maioria dos ventiladores ela não consegue realizar o CPAP puro. O flow bias ou fluxo de base ali do ventilador geralmente adiciona uma pressão de suporte mesmo mínima, 2 centímetros de água, que ela fica meio imperceptível, mas ela existe, ou seja, dificilmente o ventilador está aniquilando, eliminando totalmente a pressão de suporte. 1 ou 2 centímetros de água ainda continua no sistema. Então, CPAP puro é bem difícil em ventilação mecânica, você vai observar depois por quê. A terceira forma, também, a quarta forma, melhor dizendo, muito conhecida é a PSAT. Tem vários artigos comparando a PSAT com o modo PSV, vamos comentar um pouquinho depois, mas é uma forma muito utilizada, onde só tem ali o suporte ou o apoio suplementar de oxigênio, e o paciente está conectado por uma PSAT, onde a conexão basicamente é o T, a parte inicial do T tem a conexão com o oxigênio, e uma saída exalatória. E a quinta e última forma também muito utilizada e alguns hospitais de referência é 00, ou seja, zerar o suporte e zerar a PIP, tentando imitar ali a PSAT, porém a diferença entre o 00 ali com a PSAT é que você tem a monitorização, ou seja, você consegue ter volume corrente, você consegue ter volume minuto, você tem como grafiar o esforço do paciente no modo assistido, e você basicamente tem a parte toda da monitorização ventilatória, coisa que você não vai ter na peça T, e você tem pela ajuda do ventilador mecânico. Um pequeno problema, o flow bias, ou seja, o flow bypass, ele não é idêntico à peça T. Por quê? Como eu falei no começo, ele adiciona ali uma pressão de suporte, mesmo que o paciente esteja com a pressão de suporte zerada. Aqui tem um estudo, deixa eu voltar aqui. Opa, um pouquinho mais à frente. Aqui, ó. Nós temos um estudo, isso agora é 2023, comparando então a peça T com o flow bias em algumas três máquinas, dois fabricantes ali. E observaram o quê? Que em alguns fabricantes, sem conflito de interesse, como aqui no Servo, ele diminui o trabalho respiratório mesmo com o suporte zerado, a PIP zerada, quando comparado à peça T. Mas por que isso acontece, Marcos? Porque eu comecei o vídeo falando que não tem CPAP puro. Sempre existe uma pressão de suporte, 2, 3 centímetros de água para manter o flow bias, ou fluxo de base ali. Então, de alguma forma, isso pode reduzir o trabalho respiratório do paciente. Se você precisa estar ciente disso, e apenas uma marca ali conseguiu se assemelhar, deixar mais próximo ali da peça T quando zerada a pressão de suporte e zerada a PIP. Então, nesse fabricante, possivelmente há uma redução do trabalho respiratório. Outra pergunta para finalizar esse vídeo, um desfecho: existe diferença ali então entre realizar o TRE em modo pressão de suporte PSAT? Esse grupo francês, ou esse professor francês Tilly, ele tem vários estudos discutindo o TRE. Ele tinha um estudo de 2020 mostrando que basicamente PSV e tubo T era a mesma coisa. Você pode fazer um ou outro e você vai chegar no mesmo desfecho, porque a pergunta que recai é o seguinte: mas se eu colocar em PSV, já que eu tenho pressão de suporte, tenho PIP, será que isso não reduz o trabalho respiratório? Reduz, com certeza reduz o trabalho respiratório comparado à peça T. Mas não é só isso que diferencia ou que vai sustentar o sucesso do desmame, e sim N variáveis: proteção de via aérea, um bom nível de consciência, controle de balanço. Então tem várias coisas que vão realmente no final, no desfecho ali,
final garantir o sucesso do desmame do paciente, não só o formato do TRE. Aí falaram, não, 2020, mas não, esse estudo aí não colocou o paciente com alto risco de falha de extubação, cardiopata, pneumopata, renal. Então, peraí, 2022 tem mais um artigo dele ali com paciente com alto risco ali de falha, ali de extubação, comparando novamente peça T com tubo T, e a peça T não aumentou a taxa de retubação, não atrasou o desmame, pelo contrário, acelerou. Então, hoje a gente sabe ali que PSV e tubo T podem ser usados até mesmo em paciente com alto risco de falha de extubação, que basicamente os desfechos são muito parecidos. Lembrando que nos trabalhos dele, usar modo PSV como forma de TRE é pressão de suporte sem PIP, tá bom? E não pressão de suporte com PIP. Beleza? Então, 5 formas de fazer o TRE. Pressão de suporte com PIP, pressão de suporte sem PIP, CPAP, o problema é que não existe quase um CPAP puro, peça T, e o flow bias ali também, que dificilmente vai estar 0,0. Sempre vai ter alguma coisa ali de pressão de suporte anexada ao paciente que você quase não consegue perceber, mas a maioria dos ventiladores está oferecendo. Beleza? E o que é o principal de tudo, Mardo? Um bom operador, um bom terapeuta ao lado do leito avaliando o paciente. Isso sim faz muito mais, uma diferença bem maior em comparação à escolha do TRE. Beleza? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.